Bora que agora eu vou te ensinar a expressar condição com se, como indicar uma ação que provavelmente será realizada no presente ou no futuro. Meu nome é Carlos Sánchez e a partir de agora eu sou tu professor de espanhol. Mas antes da gente começar a explicação, quero pedir para você dar aquela curtida, aquele like, comentar depois de assistir o vídeo para eu saber aqui se você entendeu a explicação que eu venho te trazer e, óbvio, compartilha com os amigos para dar aquela força na nossa audiência. Então a gente vai começar entendendo como que funciona essa expressão de condição no português. A gente usa se mais o verbo no infinitivo ou no futuro do subjuntivo. Essa é a estrutura, ok? Agora eu vou te exemplificar na prática para você reconhecer. Se eu for à sua casa mais tarde, a gente vai tomar um café. Se nós viajarmos, se você chegar, observe que na primeira expressão eu falei se eu for, se nós viajarmos, se você chegar na terceira eu usei o verbo no infinitivo. O que é infinitivo, professor? O verbo sem estar conjugado. É uma forma impessoal do verbo. Chegar, comprar, sair, isso é infinitivo. Quando eu comprar, quando eu chegar, quando eu sair. Se mais verbo no infinitivo. Agora, você também pode usar o verbo no futuro do subjuntivo no português, ok? Se eu for conjugação do futuro do subjuntivo que a gente não tem no espanhol. Eu já vou explicar para você como que você vai expressar. Se eu fizer, se eu vier. Como que funciona, professor, no espanhol? Preste atenção, é mais simples do que parece. Se mais presente do indicativo. Cuidado para não confundir o conector. No português é se com e. No espanhol é si com i, sem acento. Então, ó, si llego en casa tarde, no habrá tiempo de hacer nada más, solamente me voy a acostar y dormir. Si paso por tu casa, beberé un café contigo. Si paso, si eu passar. Si llego a tu casa temprano, podemos jugar com videojuegos. Si llego, si eu chegar. E se eu for à sua casa? Si voy. Veja o verbo conjugado no presente do indicativo. Si voy a tu casa. E se formos? Si vamos. Então, é muito simples, mas tenha cuidado. É necessário que você pratique para internalizar essa estrutura. Parece simples, mas na hora de falar, a gente esquece. Bueno, uma recomendação importante que eu tenho para você é não traduzir literalmente essa estrutura do espanhol para o português. Por exemplo, se vou, não. Sempre que você vê se mais verbo no presente do indicativo, você tem que traduzir como a gente fala no português. Então, por exemplo, se vamos, se formos. Fique atento a isso. Outro cuidado que você deve tomar é não utilizar o verbo no presente do subjuntivo. Depois a gente vai estudar o uso de quando para indicar probabilidade. Isso gera um pouquinho de confusão. Então, você não usa presente do subjuntivo, mas sim do indicativo. Exemplo, se vou, se eu for. E com quando? Quando vou, não. Quando vaya, com quando a gente usa o verbo no presente do subjuntivo. Mas isso a gente vai aprender em outro vídeo. Outra coisa importante que eu quero frisar para você é que essa estrutura, para nós que somos falantes da língua portuguesa, é muito mais fácil de aprender do que um nativo tentar entender em sua língua. Porque no português a gente usa não somente o verbo no infinitivo, como também o verbo conjugado no futuro do subjuntivo. Lembra? Se eu for, tempo que a gente não usa no espanhol. Se eu comprar, verbo no infinitivo. Agora a gente só tem que se preocupar com se mais presente do indicativo. Se voy, se compro. E a dica de ouro que eu tenho para você hoje é formar uma lista de verbos, reúna aí pelo menos 50 verbos e pratique. Exemplo, fazer, que é verbo hacer, comprar. Como que eu posso conjugar? Se hago. Se eu fizer, se compro, se eu comprar. Treine na primeira pessoa do discurso com yo. Depois você treina as outras pessoas, para você poder internalizar a estrutura. Então é isso aí, pessoal.
É o que eu tenho para você hoje. Espero que você tenha gostado. Não deixe de colocar nos comentários a sua opinião e também aquela sugestão para eu poder trazer mais conteúdos relevantes.